Muito boa noite. Hoje, quinta-feira, 8 de setembro, começa agora o Pecuária BR com os seguintes destaques. Durante a semana, muito foi discutido sobre a tentativa da missão brasileira, chefiada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de abrir mais mercados para os produtos do agronegócio do país. Na edição de hoje, nós vamos mostrar o que representa esse grande mercado da Ásia. O ministro está para voltar para o Brasil, depois de reuniões com representantes dos governos e também de gente ligada ao setor de produção por lá. E muito otimismo aqui no Brasil com relação ao sucesso dessa missão. Nós vamos ver os números das exportações daqui a pouco aqui no programa. Temos também informações sobre o mercado do boi gordo, que continua ainda um pouco travado, principalmente porque os pecuaristas têm resistido às ofertas abaixo do preço de referência das praças de produção. O pecuarista tem aprendido a negociar com a indústria, que alega margens de comercialização baixas, alega outros problemas de mercado, como o consumo lento aqui interno, o brasileiro está comendo menos carne bovina, para propor esses preços abaixo da referência de mercado. Mas o pecuarista sabe que aquilo que ele tem em mãos, ou seja, o gado gordo, é uma mercadoria muito valiosa que demorou muito para ficar pronta para ser entregue à indústria. Assim, há essa saudável queda de braços entre dois setores que compõem a cadeia produtiva da pecuária de corte. Daqui a pouco nós vamos mostrar a cotação das nossas duas fontes de informação. Hoje a Rural Business, que apura preços para uma boiada de uma melhor terminação, com uma logística melhor entre a fazenda e a indústria, apontou mais quedas no preço da arroba do que alta. Na verdade, somente uma alta foi apontada pela Rural Business, uma alta de R$ 3,00 por arroba no Pará. Ao contrário, a Scott Consultoria, nossa outra fonte de informação, que apura os preços para uma boiada comum, apontou mais alta nos preços da arroba, espalhadas pelas praças pesquisadas, do que propriamente quedas. Você vai conferir os números daqui a pouco. Isso tudo a partir de agora no Pecuária BR, que vai destacar também as imagens e as informações de alguns dos nossos eventos da agenda de leilões do SBA. Tem Cenepal, como você está vendo aí. Nós teremos neste final de semana o leilão Auge Genética Cenepal, direto de Nerópolis, no estado de Goiás. E aqui em Campo Grande teremos a oferta de animais da raça Nelore, da fazenda Bodoquena. Tudo isso a partir de agora no Pecuária BR. Começamos o programa falando de leilões. Neste sábado, a partir das 2 da tarde, a fazenda Santa Silvéria, que fica em Piratininga, na região de Bauru, São Paulo, coloca em oferta reprodutores Bonsmara. Esse leilão será transmitido pelo Agrocanal. Dá uma olhada no gado. Uma raça de origem sul-africana, cujas características são fertilidade, musculatura, adaptação, docilidade e excelente qualidade de carne. E foi de olho nesses atributos que Clélia Pacheco, titular da Fazenda Santa Silvéria, que está situada na região de Bauru, interior de São Paulo, começou a desenvolver um trabalho com o Bonsmara desde 2001. Através de dois caminhos, produção de animais por absorção e embriões de animais puros. Eu conheci o Bonsmara procurando uma alternativa para as minhas F1 Angus Nelore. E atrás da heterose, porque é um instrumento que a gente não pode prescindir, é uma coisa que eu repito sempre, eu procurei uma raça que fosse adaptada e que eu pudesse pôr nessas meio-sangue. Então, conheci através de um grupo que estava começando a importar o Bonsmara da África do Sul, importando embriões de lá, que a gente só conseguia importar embrião. E aí fui para a África para conhecer lá. Comprei um pouquinho de embrião,
em 2001, acho que foi o primeiro ano que eles nasceram. Depois, nesse ano, eu inseminei vaca Nelore com Bosmara, então eu também tenho uma origem de absorvente. E em 2006 eu voltei para a África do Sul e comprei mais um lote de embrião lá. E aí eu formei a base do meu plantel de fato com esses embriões que vêm do plantel do Gavin Briston, que é um criador da África, onde ele cria numa região muito quente. Então é um gado muito adaptado, que é o que a gente procura aqui no Brasil. Esse é o foco da Fazenda Santa Silvéria, fazer touros adaptados com alta resistência ao calor e aos parasitos que cobrem a campo e são selecionados para produzir bezerros pesados. A primeira coisa é adaptação e fertilidade. Aqui eu faço a seleção das novilhas que emprenham com 14 meses, os touros com 15 meses, 16 meses já estão dando andrológico, porque eu acredito que, bom, sem você ter um bezerro por ano, você não consegue selecionar as outras características. Então a primeira coisa é ter o bezerro por ano. E aí depois nós selecionamos através do programa Qualitas e através de um programa que é rodado na África do Sul, que hoje nós temos esse programa rodado na África do Sul, que chama Logix, que toda a associação, todos os criadores de Bosmara hoje fazem parte desse programa. E nós somos comparados ao rebanho mundial, não só o da África do Sul, como dos outros países africanos e Argentina e Colômbia, onde a gente tem Bosmara também. O maciço investimento da propriedade em melhoramento genético do Bosmara resulta na seleção de machos e fêmeas de alta qualidade genética, que respondem em termos de precocidade sexual, adaptabilidade às condições próprias do clima tropical e, ao mesmo tempo, com alta produtividade. Neste lote de primíparas, que emprenharam aos 14 meses, podemos ver nitidamente o potencial dos animais, expressando tanta beleza e qualidade. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na fazenda há alguns anos, porque eu acredito que você recriar hoje é um custo muito alto, principalmente do estado de São Paulo e tudo, e aquela preocupação sempre de intensificar. As nossas novilhas 14 meses têm tido índice de 85% de prenhez. E o gargalo disso é a reconcepção. Então, elas tendo uma condição nutricional adequada, nós temos um índice de reconcepção de 80%. Esse lote foi inseminado na primeira IATF, nós tivemos um resultado de 56% positivo. Quer dizer, é um trabalho que é possível fazer, depende da seleção genética e da alimentação. E vale a pena porque você depois ganha esse resultado. É um benefício que nós não podemos dispensar mais. A comprovada qualidade dos bezerros intensificou a procura de touros e, por isso, a Santa Silvéria vem aumentando a produção de animais de elite, sempre com foco na adaptação e ganho de peso, dois atributos marcantes do projeto de seleção da marca e dos animais colocados à venda em um leilão anual, realizado sempre pela Central Leilões e com transmissão do SBA. O SBA, desde o meu primeiro leilão, que eu faço com eles, que foi em 2010, a Central Leilões, nós também já estamos com uma parceria sólida, começamos um pouco depois, mas já estamos com parceria firmada com eles e acredito muito nisso, porque é importante ter uma leiloeira que conhece o teu gado e que entende da raça. Então, estou muito contente. Fazemos um leilão por ano, esse ano o nosso leilão vai ser dia 10 de setembro, e aqui na fazenda, então estamos com fé aí. Unitank, distribuidor de esterco líquido. O Unitank da Casale é a mais nova tecnologia para o homem do campo. Possui diferenciais superiores que vão desde a alta durabilidade até a baixa manutenção, podendo ser utilizado na agropecuária ou na cidade. Sua exclusiva galvanização a fogo proporciona maior resistência à corrosão interna e externamente. Também se destaca pela simples e prática manutenção, pois sua tampa traseira, de exclusivo formato torisférico, permite a abertura total para que a limpeza seja realizada com total segurança para o operador.
Desenvolvido para trazer praticidade ao cliente, o manuseio do Unitank é extremamente simples. Localizado na parte dianteira do equipamento, o indicador externo mostra o nível volume do tanque. Seu manômetro instalado na parte superior permite a rápida identificação da pressão vácuo, ajustável de acordo com a opção de uso. Através da tampa de abertura superior, é possível o carregamento de aditivos líquidos ou em pó. O engate rápido entre o bocal de enchimento e a mangueira de distribuição facilita a montagem e desmontagem da mangueira. O controle da válvula de carga e descarga é de acionamento hidráulico, o que deixa a operação ainda mais simples, sem exigir esforço físico e também proporcionando maior segurança ao operador que aguarda no trator até o completo carregamento. O equipamento possui ainda o eixo tandem, que garante maior mobilidade ao produto. O equipamento ideal para a completa adubação em grandes áreas. Diferencial único e exclusivo no mercado. O descarregamento de produto é realizado com pressão capaz de proporcionar um leque de aproximadamente 3 metros de raio. É maior alcance e menos rodagem. Além da sua função espalhadora de esterco, o Unitank da Casale permite diversas aplicações, podendo ser utilizado para transporte de líquidos em geral, abastecimento de caixas d'água e limpeza nos grandes centros urbanos, inclusive fossas sépticas. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Agora o mercado financeiro, vamos à Bolsa em São Paulo com Walter Puga Júnior para saber como ficou o dólar nesta quinta-feira. Puga, boa noite. Boa noite, Zaidan. Bom, o dólar, como nós vimos, terminou com leve alta. O final do dia foi de alta de 0,06%. Se sustentava aí no fechamento dos negócios a R$ 3,21 mais 20. Mas vale lembrar, a perspectiva para o dólar é de continuidade de queda. Hoje o dólar rasou fundo, chegou a ser negociado a R$ 3,16. Mas alguma atuação do Banco Central, movimentação no mercado, provocou, lógico, alguma recuperação. No entanto, não há que se esperar continuidade dessa alta para o dólar, não. Mesmo com os esforços do Banco Central, operando no mercado, com aquelas operações de swap cambial reverso, que equivale aí à retirada de dólares do mercado, a perspectiva é de baixa. E há quem já antecipe informações, esperando o dólar na faixa de R$ 3,00 até o final deste ano. Vai esperar para conferir, Zaidan. Mas hoje o dólar teve uma leve recuperação. É com você. Hoje o setor leiteiro marcou presença em Brasília, através de uma reunião liderada pela Câmara de Produção do Leite. Nós vamos a Brasília. De lá, Raíssa Lomonte tem mais informações. Raíssa. Olá, Zaidan. Olá a todos. Boa noite. Terminou agora há pouco a reunião da Câmara Setorial de Leite e Derivados aqui no Ministério da Agricultura. Mas, Zaidan, quem vai dar mais informações para a gente é o presidente da Câmara Setorial, Rodrigo Alvim. Presidente, o senhor falou da questão das exportações, né, que o Brasil não deve só exportar o que é excedente. Isso está relacionado também com outro assunto discutido, que é a qualidade do leite. É isso mesmo? A questão da qualidade de leite, ela é fundamental para nos tornarmos um país exportador. Primeiro, o que eu dizia ali, quando você entrou, é que o Brasil não pode querer ser um país exportador de excedentes. Ou o Brasil é um produtor de leite que gere excedentes constantemente para se tornar um país exportador, ou exportar quando nos interessa, fica muito difícil de você manter este mercado. E com relação à qualidade, aqui nós precisamos de parar de brincar com relação à qualidade, né? Precisamos de tratar esse assunto efetivamente como um assunto de suma importância e imprescindível para o país ser um país respeitado como produtor e futuro exportador de produtos lácteos.
Não é com um Programa Nacional de Melhoria de Qualidade de Leite, que sequer tem um coordenador no Ministério há alguns anos, porque a que estava aqui foi transferida para o Rio de Janeiro. Não é adiando sistematicamente, né, o último estágio de qualidade de leite que foi colocado pela IN 51 e depois pela IN 62 e agora prorrogado por mais de 2 anos. Não é assim que nós vamos ter credibilidade no mercado internacional para ser um país exportador. E muito menos sem termos atenções efetivas com relação às questões sanitárias. Eu, por exemplo, posso me referir ao Programa Nacional de Erradicação de Brucelose e Tuberculose, que há anos nós criticamos esse programa no Ministério. Não é com essas atitudes e com essas ações que nós vamos nos tornar um grande país exportador de leite, como podemos vir a ser. Presidente, agora também foi tratado da importação de leite. Há uma confusão nesse assunto. A importação de leite há e sempre vai haver, e apesar de nós fazermos aí acordos com a Argentina de volume de leite que eles podem mandar para cá, há uma tentativa de, segundo o próprio ministro Maggi, de fazer também um acordo com o Uruguai, seria de suma importância. Mas o que está se falando agora na Câmara é com relação à instrução normativa recentemente assinada pelo MAPA, que permite a reidratação do leite em pó na fabricação do leite UHT e leite pasteurizado no Nordeste. Esse é o assunto que está sendo tocado na Câmara. Isso é infringir a lei proíbe reidratação de leite para fazer leite fluido, e por outro lado, não nos parece que o Ministério da Agricultura tenha uma condição de fiscalizar se esse leite está sendo reidratado para atender a área da Sudene, se ele está sendo reidratado no Rio de Janeiro, se ele está vindo do Nordeste da área da Sudene para a área do Sudeste, enfim. Essas questões são muito complicadas e muito preocupantes para o setor de produção primária. O setor deve continuar debatendo então, né, presidente? Agora, só para o nosso telespectador entender, o que é feito depois dessa reunião? Qual encaminhamento? É apresentado algum documento para o Ministério? Sim, são apresentados vários documentos de todos os assuntos tratados para os vários departamentos do Ministério e, inclusive, para o gabinete do seu ministro, para que, enfim, se dê andamento a essas questões. Para encerrar, como tem sido o respaldo do ministro ao setor? O ministro está relativamente há pouco tempo, eu acho que ele está tomando alturas ainda. O próprio assessor dele hoje na reunião disse que ele está viajando o Brasil inteiro, tentando entender as diversas cadeias produtivas, viajando inclusive para outros países do mundo para entender o mercado também como um todo, mas com certeza nos tranquiliza sobremodo o fato dele ser um produtor, dele ser, enfim, um grande empresário e certamente querer o melhor para o agronegócio brasileiro. Ok, obrigada, presidente. Nós ouvimos, então, Rodrigo Alvim, que é o presidente da Câmara Setorial de Leites e Derivados aqui do Ministério da Agricultura, e é com vocês aí no estúdio. Tá. Muito obrigado, Raíssa. Obrigado também ao Dr. Rodrigo Alvim. Ele falou da visita do Maggi agora à Ásia. Daqui a pouco nós vamos mostrar que tamanho é esse mercado e as perspectivas de o Brasil conquistar espaços maiores para a venda dos nossos produtos. Vamos começar agora as informações do tempo pelo sul do país. Thaís Baroni, muito boa noite. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Nesses próximos dias ainda não deve chover muito lá na região sul do país, mas os níveis de umidade do solo devem se manter elevados nos 3 estados. Tem chovido de maneira mais frequente e volumosa e em algumas áreas o solo está encharcado, principalmente em toda essa região. Até pelo menos o próximo fim de semana, uma massa de ar frio ainda vai atuar na região sul. Esse sistema começa a perder intensidade, as temperaturas já não ficam tão baixas, mas pelo menos até o próximo fim de semana ainda não há previsão de muita chuva em nenhuma área da região sul do país. No início da próxima semana, volta a chover novamente em algumas áreas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, mas é depois do dia 13 de setembro que a chuva se espalha novamente e atinge os 3 estados da região. Nesse segundo período, como vai chover em todas as áreas, o risco para a formação de geadas diminui ainda mais. E essa chuva, principalmente lá no interior do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná, não vem com altos acumulados, mas ajuda a manter o solo com bons níveis de umidade. As tecnologias genômicas estão rapidamente mudando a forma pela qual o potencial genético de gado é estimado e como os criadores tomam decisões na seleção de seus rebanhos.
uma ferramenta que vem revolucionando a pecuária de corte com a emissão de informações genéticas sobre cada exemplar analisado. São os marcadores de DNA Clarified. A Fazenda Batuque, aqui em Cáceres, Mato Grosso, vem adotando essa tecnologia que mensura, afere e comprova os efeitos na seleção. Clarified surgiu em 2009 no Brasil, né? No Nelore surgiu em 2009 aqui no Brasil, e ele trouxe muito benefício de antecipar as escolhas das fazendas. Depois que ele sofreu uma evolução em 2013, a ferramenta ela conta hoje com 22 características que avaliam as mais variadas características de importância econômica. E a fazenda, como ela preconiza muito essas características de carcaça, características de precocidade, a gente com o Clarified consegue ajudar ela a direcionar alguns pontos de seleção. Esta tecnologia é responsável por orientar o pecuarista Flávio Martins na seleção de animais em situações práticas, como buscar vacas de boa habilidade materna, escolher fêmeas para reposição, separar futuros touros do desmame e selecionar animais precoces e férteis. Quando você usa essas ferramentas tecnológicas que existem hoje no mercado, que é um programa sério de avaliação genética, como o da NCP, um programa de avaliação de carcaça, como o Caval é feito, o Clarified das OETs, isso são ferramentas disponíveis no mercado, você tem que usar com critério e são coisas verdadeiras. Desde que você faça a coleta de dados bem feita, porque depende também de você fazer a sua parte bem feita. Essas são a última desmama, essas novilhas não foram genotipadas ainda. Ela passa por um crivo da BCZ, que é o visual, a gente também não abandona o visual. Tem um critério nosso, um modelo que a gente acredita ser um modelo mais produtivo. E a gente segue avaliando. As informações vão para a NCP, são rodadas lá. Depois entra a avaliação de carcaça, aos 18 meses. E aí, o último ponto é a avaliação do Clarified. Toda essa tecnologia se traduz principalmente em economizar tempo e dinheiro durante a comercialização dos animais. Tem uns amigos meus que eles compram touro todo ano e eles sempre ficam ligando, né? Que dia que o Flavinho vai abrir a venda dos touros, que a gente está querendo lá ver, a gente quer ir lá comprar, quer adquirir. Por quê? Porque sabe que a genética dele aqui é uma genética diferenciada. E eu acho uma das maneiras bem inteligentes de se vender touro, porque você vende com uma liquidez boa, com um prazo mais curto, o pecuarista vem conhecer a seleção aqui na fazenda e tem ainda mais convicção de que o trabalho é feito de maneira certa. E se ele é feito de maneira certa, com o uso de tecnologia adequada, ele vai ter lucro na fazenda dele. Valdir Pacheco para a Rede SBA. Fechamento de mercado para milho e soja. Como é que será que ficou o preço do milho nesta quinta-feira? E você vai conferir também daqui a pouco as informações da nossa agenda de leilões. Vou pedir para mostrar imagens dos touros da Fazenda Bodoquena, que oferta 100 reprodutores Nelore neste domingo, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal. Até já! Sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Nova linha L200 Triton 2017. 4 modelos com exclusivo powertrain. Uma linha tão casca-grossa que só poderia ser da Mitsubishi. Nunca foi tão fácil ter um Mitsubishi. L200 Triton Outdoor Flex 2017 por R$ 91.990. Aproveite. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho?
Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Inteligente é adquirir animais com certificado. Primeiro leilão virtual Delta Gen. 15 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de touros e novilhas Nelore com certificação SEIP. Primeiro leilão virtual Delta Gen. 15 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca essa oportunidade de fazer bons negócios no terceiro leilão Paulette Agropecuária, que vem com a dedicação de quem vive e respira Nelore. Touros e matrizes avaliados e selecionados por morfologia, fertilidade, peso, acabamento e precocidade. Na terceira edição de seu leilão, no recinto de leilões do Sindicato Rural de Porangatu, Goiás, no dia 17 de setembro, a partir das 13 horas, com transmissão do Canal do Boi. Nós voltamos com a sequência de entrevistas gravadas recentemente durante o encontro da Andave em São Paulo. Andave é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos para a Produção Agrícola e também Pecuária. Um grande evento. Reuniu gente do Brasil inteiro com palestras, com debates, com muita discussão e também um encontro para uma troca de ideias sobre os rumos do setor de distribuição desses produtos aqui no país. Nós vamos mostrar agora a entrevista que Walter Pulga Júnior fez com o analista de insumos do Rabobank, o Vitor Ikeda. Acompanhe. Ikeda, o setor de insumos passa por uma crise neste momento no país ou não? Olha, eu posso dizer assim que no setor de insumos a gente passou por um 2015 realmente bem difícil. Nós tivemos uma queda no volume de vendas de fertilizantes, queda nas receitas verificadas no setor de defensivos. Mas, na nossa opinião, esse cenário começou a se inverter em 2016. A gente já está vendo, segundo as estimativas da ANDA, um crescimento nas entregas de fertilizantes, principalmente porque a gente teve um primeiro trimestre muito bom, com um fortalecimento nas entregas, principalmente para milho, café, e agora tivemos um segundo trimestre com adiantamento de entregas para safra de verão de soja, principalmente. Então, a gente já enxerga, pelo menos para fertilizantes, uma recuperação em termos de volume entregue para esse ano. A nossa estimativa atual, nós estamos trabalhando na casa de 31,5 milhões de toneladas de fertilizantes, um incremento de entregas próximo de 5% em relação ao ano passado. Uma visão até conservadora, porque pode acontecer de no final do ano a gente ter um adiantamento das compras para a safrinha de 2017. Então isso aí com certeza acarretaria num incremento ainda maior nas vendas para esse ano. Quando a gente pega na parte de defensivos, a gente acredita que o volume deve continuar bem firme de entregas do setor, principalmente porque a gente vive uma agricultura de tropical. Então nós estamos sempre sujeitos a novas pragas, a novas plantas daninhas e tudo mais no setor. Então realmente é bem desafiador no que diz questão a volume. A grande questão para o setor de defensivos, que a gente tem ainda uma ressalva, vamos dizer assim, é que em termos de receita a gente acredita que um ano relativamente estável em relação ao ano passado, mas já sinalizando que a gente não vai ter queda em relação ao ano passado quando a gente fala de receitas do setor de defensivos. O produtor está gastando menos este ano ou está gastando mais? Olha, em relação a 15, 16, que foi a que a gente colheu agora, que refletiu as vendas de 2015, a gente percebe que a gente já tem pode ter um incremento aí no uso de insumos para a safra 16, 17, principalmente quando a gente olha a questão na parte de fertilizantes, uma recuperação, porque ano passado houve um aproveitamento de estoques de solo, de nutrientes que estavam no solo, e quando a gente olha a parte de defensivo,
também a gente vê um incremento de uso de produtos de especialidade, vamos dizer assim, produtos específicos para algumas doenças e que tem uma efetividade de controle melhor. Então, nesse sentido, o produtor, a gente fez alguns cenários em que, por exemplo, se ele aumenta 20% a produtividade dele de soja, a margem dele praticamente dobra. Ao passo que se ele perde 20%, já temos cenários negativos aí em algumas regiões. Então, obviamente, esse ano é um ano em que o produtor, ele deve focar em tecnologia para conseguir focar a produtividade, dado principalmente que os preços no mercado interno estão bem favorecidos de commodities, né? Quando ele desembolsa dinheiro para a compra de insumos, ele está desembolsando mais ou essa crise trouxe à indústria a valores mais baixos? Olha, quando a gente analisa os custos de produção em dólar, a gente já percebe para a safra 16/17 uma redução nos custos. O que aconteceu? Quando a gente olha fertilizantes, por exemplo, a gente teve um cenário de excesso de oferta global. As indústrias se prepararam para expandir a capacidade de produção quando os preços das commodities estavam bons. E ano passado, a partir do ano passado, quando a gente teve uma redução das commodities, dos preços das commodities no mercado internacional, a demanda global enfraqueceu. Por consequência, os preços dos adubos eles estão mais baratos. A gente pega aí, a maior parte dos adubos para o produtor brasileiro está na casa de 30% em dólar, mais barato do que ele estava nesse mesmo período do ano passado. Então, os custos em dólar esse ano, eles tendem a ser menores do que a gente verificou na safra 15 e 16. Thaís Baroni traz agora a previsão do tempo para o centro-norte do país, Thaís. Olha, nos últimos dias até choveu em algumas áreas do centro-norte do Brasil, mas foi uma chuva muito fraca, isolada, que não recuperou a umidade do solo, que continua muito baixa em praticamente todas as áreas. A condição das pastagens segue bastante ruim, principalmente lá no interior da região Nordeste, por conta dessa falta de chuvas e desse tempo mais seco que vem sendo registrado nos últimos dias. Infelizmente, nas próximas semanas, esse cenário ainda não vai mudar. Vai continuar chovendo em algumas áreas lá do extremo norte do Brasil e também na faixa litorânea da região Nordeste, onde o solo já está com bons níveis de umidade. Já nessa outra área mais clara aqui do mapa, não chove nem no primeiro nem no segundo período. Até o dia 17 de setembro, não há previsão de chuva volumosa em nenhuma área do centro-norte do Brasil para reverter essa situação de umidade baixa do solo. O solo ainda fica muito seco em grande parte das áreas pelas próximas 2 semanas. Contigo direto aí. Legal, obrigado, Thaís. Eu já estou aqui com o João Pedro para abordar no comentário dele um assunto que tem sido bastante discutido, não discutido, mas tem sido muito falado, não é, João? Que é a visita que o ministro Blairo Maggi faz, está no finalzinho, a países da Ásia, num trabalho para abrir mais mercados para os produtos brasileiros. Tem a Coreia do Sul, por exemplo, que é um grande importador, mas não importa as nossas carnes, não é? Muito pouco. Muito pouco, né? Quase nada. Ao contrário da China, que voltou agora recentemente e já tem uma boa participação. Eles querem uma via de mão dupla, o que é justo, não é? Não pode querer que o Brasil só venda e não compre nada. Eles querem vender pera para nós também. Não é? Mas eles vendem muito produtos de alto valor agregado, né? É a vantagem. A Coreia hoje tem uma economia extremamente sofisticada, né? Ela desenvolveu a indústria automobilística, tem investimentos pesados da Coreia aqui no Brasil. Na área de eletrônica, o Samsung, LG e outras aí dominam o mercado na área de smartphones. Ou seja, ela vende produtos com alto valor agregado. Nós temos que vender um navio de soja para pagar um container de celular. Mas faz parte do jogo. É meio complicado o processo. Mas começou pela China, né, Zé? A China mas cada país tem que brigar pelo seu mercado também. E nós também temos que brigar pelo nosso. Temos que brigar pelo nosso. Lógico, temos que valorizar os nossos produtos, valorizar algo extremamente importante, que são os alimentos, né? Então, quando o mundo, qualquer análise que você faz agora, daqui para frente, 40% do aumento de consumo de alimentos do mundo deverá vir do Brasil. Ou seja, o senhor e a senhora têm um dever de casa muito grande para ser feito para atender isso aí. Começamos pela China. Eu acho que tem uma tela, né, Zé? Vamos dar uma olhada aqui, João. O que representa o mercado chinês para nós? A grande questão, Zé, é que o Brasil depende de poucos produtos. A soja é mais da metade das exportações brasileiras, de todas as exportações para a China. A participação da carne bovina com 95 mil toneladas, de janeiro a agosto,
Agora que começou a deslanchar. O ano passado, praticamente, ela teve só meio ano. E representa 1,55% das exportações brasileiras para a China. De tudo que a China compra do Brasil, metade. 1,5%. É pouca coisa. Pouca coisa. E milho é simbólico. A China está sobrando milho na China. A China não precisa de milho, não. Ao contrário, está sobrando. Mas soja, em compensação? É o grande fornecedor. Metade. Metade das exportações que vão para a China são de soja. Mas dá para ampliar esse mercado da soja? Dá. A China cresce 4%, 5% ao ano o consumo de soja. A previsão do USDA para esse ano de 2017 agora é mais de 104 milhões de toneladas de soja a serem consumidas pelos chineses. Eles produzem 12... Mais do que a produção nossa. Mais que a produção nossa. Eles produzem 12, vão ter que importar 92 milhões de toneladas. Ou seja, China disparada. Agora, a produção total dos Estados Unidos, né? A China consome a produção total dos Estados Unidos de soja. De soja. Então, só que ela divide, né, entre o Brasil, que é o maior exportador de soja em grão para eles, Estados Unidos, Argentina, uma coisa do Paraguai também, que vai para o mercado chinês. Mas o mercado chinês cresce. O que vai aparecer nas estatísticas daqui para frente vai ser a carne suína. A China é uma grande, não aparece ainda, é muito pouco ainda. É grande importadora de carne suína. Ela importa 2 milhões de toneladas de carne suína por ano. Ela importa basicamente da União Europeia, 1 milhão de toneladas. O Brasil agora começou a ter licença para exportar para a China carne suína. Então esse vai ser um mercado que vai crescer muito. O consumo chinês é 50 milhões de toneladas de carne suína. Vamos ver. Então, vai ser o grande mercado, a carne suína vai ser, daqui aos próximos meses, nos próximos anos, vai ser um produto de grande participação na balança comercial com a China. Vamos ver outro país, então? Coreia. Agora, a Coreia, você vê o seguinte, é muito modesta a participação brasileira na Coreia. Exporta 500 mil de toneladas de soja, pouca coisa, exportou 1 milhão de toneladas de milho também, e frango sim, alguma coisa ao redor de 6.174 toneladas, é muito pouca coisa. A Coreia agora está na reta final, e a saída do MAGE na Coreia também abordou isso, de ela começar a importar carne suína. A Coreia deve ser a segunda ou terceira maior importadora de carne suína. Lá é um hábito muito comum naquela região do sul da Ásia, ela consumir carne suína. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte, coitado de lá, vive na miséria. A Coreia do Sul é um país rico, aumentando muito o consumo de carne suína, e o Brasil vai ter espaço, a previsão que para 2017 o Brasil consiga exportar 33 mil toneladas de carne suína. É um bom número. Vai ser basicamente de Santa Catarina, que é o estado que eles vão liberar, porque é um estado que não tem a fitosa e também não tem vacinação. Então, os catarinenses estão levando vantagem nessa brincadeira aí de exportar para a Coreia. A partir do ano que vem, possivelmente o Brasil já esteja exportando carne suína para a Coreia. Nós precisamos aumentar a exportação de carne bovina. A Coreia tem um bom potencial, não permite a importação de carne bovina brasileira, tem barreiras ainda. Agora que o americano liberou, os Estados Unidos, que é um dos países mais exigentes do mundo, liberou a importação de carne, não tem razão da Coreia continuar com essa política de proibir a importação de carne bovina in natura deve seguir brasileira. um modelo de aceitação, eu acho que um acordo sanitário dos Estados É Unidos. lógico, e o Brasil tem todas as condições de atender isso aí. Hoje o Brasil, a partir do ano que vem, possivelmente nós tenhamos já o território todo brasileiro sem a febre aftosa, lógico, com vacinação. Então, acho que não vai ter problema. Por Vamos ver último, outro a Tailândia. país? Tailândia agora. Novamente a soja é o produto mais exportado, 1.300.000 toneladas, 30% praticamente, quase 40% de exportações. Lá que surgiu aquele negócio da Tailândia, que o MAGE reuniu os adidos agrícolas e o cara falou, pô, mas faz 5 anos que nós estamos tentando comprar carne bovina de vocês, o protocolo sanitário não saiu ainda. Então, o Ministério da Agricultura tem que agilizar esses processos. É importante que haja uma agilização dos processos, atendo às exigências do país importador. Para o Brasil é importante nós diversificarmos as exportações. Nós temos que ter mais países comprando carne nossa e brigarmos para aumentar a participação, especialmente na chamada carne gourmet, aquela carne que vale mais, a carne traseiro, carne que tem um valor maior no mercado mundial, 10 ou 11 mil dólares a tonelada, e que o Brasil, infelizmente, nós só vendemos carne industrial, praticamente, grande parte é carne industrial. A carne barata, vamos continuar vendendo, não tem problema nenhum, mas abrir mercado com as outras Desde também. que venda? Lógico, é importante que a gente amplie
em quantidade, em qualidade, em faturamento. Ou seja, nós precisamos ampliar. E o frigorífico também tem uma operação ganha-ganha com o pecuarista, porque à medida que ele precisa de uma carne de maior valor agregado, ele tem que pagar também para o produtor, porque custa mais caro. Você vender um boi de 24 meses, de 22 meses, custa mais caro você terminar esse boi. Claro. Então, tem que haver uma operação ganha-ganha entre frigorífico e pecuarista. Legal, João. Obrigado. Bom trabalho, Zé. Bom, vamos voltar à Bolsa com o Pulga para saber como é que ficaram os preços hoje do milho e da soja também. Vamos lembrar que ontem, feriado, não teve negócios da Bolsa, mas isso também não faz muita diferença, porque os negócios nos mercados futuros de soja e milho aqui no Brasil são muito menores do que, por exemplo, os negociados na Bolsa de Chicago, a CBOT. Pulga, como é que ficaram os preços hoje? Lá fora o milho subiu, mas aqui na Bolsa o preço do milho caiu, né? Foi o que ocorreu, viu, Zaidan? Agora, destaque é para a soja. A soja teve mais uma leve alta lá no mercado americano. Eu gostaria de ressaltar isso, Zaidan, porque há uma demanda considerada forte até pelo grão produzido lá nos Estados Unidos. E há um clima também adverso no meio oeste que dá suporte às cotações nos últimos dias. Agora, veja, a recuperação da soja, o indicador CPEA também é influenciado por essa alta que tem lá e já volta a operar na faixa de R$ 76,00 a saca, a R$ 76,20 a saca. Então, essa leve alta que nós tivemos lá no mercado americano já acaba influenciando de um modo ou de outro também, embora haja aí uma valorização do dólar, uma desvalorização depois do real, em seguida uma nova valorização do real. Bom, alta de mais de 1% entre o dia 6 e o dia 8 de setembro para a soja negociada no Paraná. É importante notar isso, porque a soja negociada lá fora vem com uma alta muito leve, bem distante daqueles $10 por bushel, mas há mesmo um mercado firme ainda para a soja que mantém esses patamares de preço acima de R$ 76,00 a saca. Agora vamos para o milho, porque o milho lá nos Estados Unidos recupera preço, há expectativa de aumento de consumo para a produção de etanol, milho lá tem preço sob pressão já há muito tempo, a estimativa de uma grande safra de quase 385 milhões de toneladas, mas aqui a situação é um pouco diferente. Veja o levantamento do CPEA, considerando a região de Campinas para a elaboração do indicador CPEA para milho, continua em queda, né? Esboçou alguma reação, se aproximou de R$ 43,00 a saca no dia 2 de setembro, no dia 5 cedeu de novo, o mercado já esperava isso, voltou a cair no dia 6, passamos o feriado e recuou para R$ 41,92 a saca. Mas mesmo com essa baixa, viu, Zaidan, o mercado ainda considera milho muito caro nessa faixa de preço aí, acima de R$ 41,00 a saca na região de Campinas. Para o produtor de suíno e para o produtor de aves, é realmente uma preocupação. Agora, aqui na BMF Bovespa, o mercado opera com esses valores que você tem no painel. Veja, no fechamento dos negócios hoje, nós tivemos uma baixa, mas uma baixa bem menor do que a princípio se esperava. Ainda valores muito próximos de R$ 42,00 a saca. Veja comigo a coluna ajuste atual. Setembro a R$ 41,93, novembro a R$ 41,97, janeiro a R$ 42,27 a saca e março a R$ 41,00 a saca. Nos últimos negócios agora, alguns contratos cederam mais um pouquinho, né? É o caso do milho negociado, por exemplo, para janeiro, que caiu para R$ 42,10, perdeu mais 17 centavos. Mas repare que os demais contratos já retomam nos últimos negócios agora, e esses negócios contam para amanhã, já vem com um movimento de alta. Então, o milho tem preços firmes no mercado. É difícil esperar uma queda acentuada para o milho, embora haja uma movimentação do governo ofertando milho para o mercado, há expectativa aí de incentivo para trazer milho de outros países, né? Perspectiva de importação, mas milho resiste aí bem acima de R$ 41,00 a saca, como nós acabamos de ver. A informação do mercado você teve agora na tela do seu televisor. Zaidan, daqui a pouco eu volto e nós vamos falar de boi gordo, vamos falar de bezerro. Agora é com você. Só confirma para a gente, Pulga, o contrato para janeiro de milho está, nos últimos negócios, um pouquinho acima do fechamento, né? Do valor de fechamento que foi... dá para confirmar para a gente, Pulga? Então, veja, isso, foi o único contrato que realmente, veja, vamos acompanhar, veja, R$ 42,10, ele cedeu um pouquinho agora,
né? Ele caiu 0,40, foi para 42,27, agora já caiu mais um pouquinho para 42,10. O que eu quis mostrar é que este mercado ainda se sustenta, né? O contrato de novembro, olha, 42,10, fechou a 41,97, sobe um pouquinho. Então, preços firmes nos últimos negócios para o milho aqui na BMF Bovespa. Lembrando, o contrato de novembro, viu que caiu no ajuste atual para 41,97, já volta a 42,10, mesmo com uma baixa no ajuste da Bolsa, últimos negócios vêm em alta, o que mostra preços firmes mesmo para o milho, como você agora perguntou, e vamos frisando, né, que está difícil mesmo de cair o preço do milho, né? Ele cede, mas cede lentamente, viu, Zaidan? É com você. Obrigado, Pulga. Agenda de leilões agora, neste domingo às 2 da tarde, nós teremos o leilão da Auge Genética Senepol, com oferta de reprodutores da raça, direto de Nerópolis, no estado de Goiás. E o outro destaque que nós vamos mostrar agora é o leilão do Agrocanal, a partir das 2 da tarde, com a oferta de reprodutores Nelore da Fazenda Bodoquena. Esse leilão será transmitido direto do Centro de Eventos Terra Nova, em Campo Grande, onde está a repórter Rosa Cabral, que vai trazer as informações. Muito boa noite, Rosa. Boa noite, Jorge Zaidan, e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora. Esse gadão que é criado na rusticidade do Pantanal do Mato Grosso do Sul e também foi a primeira empresa no Brasil a entrar no programa Gene Plus da Embrapa, ou seja, total credibilidade. Aí eu falo com o Murilo Borges, que é da Leilo Grande, e acompanha e conhece muito bem esse criatório. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite, amigos do SBA. É um prazer falar desse criatório. A gente tem o prazer de estar pelo 4º ano consecutivo fazendo o leilão da Fazenda Bodoquena. Esse gadão, com um trabalho muito bem feito de melhoramento genético, massal, que é envolvido 2.000 matrizes PO, aonde que nós vamos estar vendendo no domingo 100 touros de alta qualidade. A tourada é muito bem avaliada, um trabalho de avaliação muito bem feito, aonde é identificado os touros elite superior para participar desse leilão. E esse trabalho é acompanhado por um técnico renomado e conhecedor da BCZ, que é o Dr. Horácio Alves. Então, com tudo isso é feito um trabalho ao longos anos. A Fazenda Bodoquena faz um trabalho de seleção massal muito bem feito, onde usou, como está todo mundo em busca hoje, a genética brasileira hoje do Nelore está em busca de genética linhagem Lindgruber, linhagem Z. Isso é a base da vacada da Fazenda Bodoquena. Isso é bom a gente falar. Toda essa base genética da vacada da Fazenda Bodoquena foi feita em cima do gado IZ, em cima do gado Lindgruber, e foi lapidado com os touros da atualidade, da modernidade do Nelore hoje. Então é um trabalho muito bem feito de seleção, um trabalho que nos deixa bastante à vontade de oferecer os produtos da Fazenda Bodoquena, porque a gente sabe do retorno que eles dão nas propriedades dos seus futuros investidores. E hoje, a gente convidando o pessoal para vir participar do leilão, falando com todos os compradores dos anos anteriores, o índice de satisfação é muito grande. Então isso é isso que nos deixa bastante satisfeito em oferecer uma mercadoria dessa para o mercado, uma mercadoria que nos dá respaldo pela qualidade que é os produtos. Uma tourama aí que está chegando aí no dia do leilão com 600 quilos, com média aí de idade entre 20 e 24 meses, né, Murilo? É isso aí, uma tourada com 35 de CE de média, uma tourada que está com pouco trato. A Fazenda Bodoquena tem um cuidado de fazer isso, ela faz um trato muito volumoso e pouco concentrado para preparar esses animais para os leilões. E isso, eles ficam bastante à vontade em oferecer isso para o mercado, e o retorno é muito grande, porque o pós-venda que nos preocupa bastante, ou a pessoa levar um touro que adapte bem. Então é um touro criado na diversidade do Pantanal, que sabe enfrentar a seca, que sabe enfrentar as águas, e um touro que participa desse bioma do Pantanal, não criado no bioma na Serra da Bodoquena e no Pantanal. Então é um touro que é adaptado pelas condições adversas do centro-oeste brasileiro.
E está chegando aqui para conversar com a gente também o seu Edgar Ribeiro da Silva, ele que é diretor da Fazenda Bodoquena. E para complementar esse raciocínio aqui, que a gente está conversando dessa qualidade que toda essa Torama imprime, né, no criatório de quem adquirir, boa noite, realmente é uma referência, né, seu Edgar? Boa noite. Realmente, a Fazenda Bodoquena é uma referência aí no mercado nacional de touros, em função da grande quantidade de vacas que temos para seleção e também do tempo de seleção. São 36 anos de seleção. Seleção que iniciou lá no passado com bases do Instituto IZ, como bem foi dito anterior, Lengruber, essas são as principais bases do nosso Nelore. E com isso tudo, além do programa Embrapa Geneplus, que nos dá o suporte e nos dá a chancela para que nós podemos oferecer esses animais ao mercado com essa qualidade genética. Para a gente entender melhor como é que é esse processo da seleção, para se ter um bom touro, é preciso trabalhar lá na base com boas matrizes, né? Como é que vocês fazem essa seleção na fazenda? A seleção ela é feita basicamente da seguinte forma. Com os dados que o programa nos oferece, nós selecionamos as vacas e vamos descartando todas aquelas vacas que não estão com o perfil genético que nós procuramos. Vamos melhorando ano a ano, descartando aquelas vacas que não têm o perfil de matrizes que o mercado exige, que o mercado está procurando, e aquilo também que nós procuramos, que são matrizes dóceis, com boa habilidade materna, com perfil do Nelore bastante aprimorado, com acabamento de carcaça, que possam nos oferecer touros com bom acabamento. Então, nossa seleção de base são nas matrizes. Aliado a isso, o programa nos dá uma ferramenta também, onde nós podemos fazer os acasalamentos, simular os acasalamentos dentro do programa, e aí nós escolhemos os melhores touros numa base simulada. Coloca 5, 6 touros para cada vaca, inclusive os nossos touros também, que participam também na mesma simulação. Os melhores touros que oferecerão os melhores resultados, aí sim, a partir desse momento é o olho. O olho que vai determinar qual touro vai ser escolhido dentre os melhores, que muitas vezes o melhor touro não é o melhor acasalamento, porque pode não dar um resultado tão satisfatório. Então, a gente busca a harmonia do animal utilizando as duas ferramentas, o olho do técnico mais a ferramenta da Embrapa Geneplus. Ou seja, a tecnologia e o olho aprumado, não é, da equipe que trabalha faz com que chegue a essa qualidade que nós estamos mostrando durante toda esta semana pelo SBA. E complementando um pouquinho com relação a esses 100 touros que vocês vão colocar no mercado agora no domingo, né, que já está chegando, né? Vamos falar mais um pouquinho deles, o que eles imprimem efetivamente em quem adquirir. Olha, nós temos bastante convicção em função das ferramentas que nós utilizamos, que esses touros no mercado nacional, nos rebanhos nacionais de gado comercial, eles com certeza imprimirão aí ganho de peso bastante significativo. Em função de que eu falo isso não defendendo somente o Geneplus da Embrapa, mas todos os programas de melhoramento genético que fazem esse trabalho. Nós sabemos da capacidade que esses animais, mesmo que os animais que não são os melhores avaliados, dentro de qualquer rebanho comercial, eles são elite e vão transmitir qualidade. Isso é certo. Nós temos o feedback das pessoas que adquirem, que nas suas propriedades falam dos resultados que acontecem. Então isso nós sabemos que realmente acontece. E temos certeza e somos chancelados aí pelo programa da Geneplus da Embrapa. Nós estamos falando aí de décadas de seleção, né, criado na rusticidade do Pantanal, portanto, adaptado, muito bem adaptado para as condições do Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil que compram essa genética, né? A adaptação ao Pantanal e à nossa região é fundamental, porque nós estamos em uma região onde o clima é bastante variável. Tem picos de frio e picos de calor que são, assim, em alguns momentos, bastante críticos
para nós, seres humanos, e para o Nelore a campo também. Mas esses animais são muito bem adaptados no Pantanal, onde ele tem grandes extensões para caminhar, em busca de alimento, em busca de água, e é super importante. Mas temos um outro fator também, além da rusticidade, que é muito importante. É a docilidade do rebanho da Fazenda Bodoquena. A genética Lengruber imprime isso, né? Exatamente, mas a Fazenda Bodoquena vem trabalhando ao longo dos anos, buscando selecionar animais com bastante docilidade. Isso é bastante importante a gente frisar. Docilidade, habilidade materna, isso faz a diferença no rebanho. É verdade, eu estive lá no Pantanal e num período que eu pude observar tudo isso e ver de perto, né, conferir tudo o que o senhor Edgar está falando com relação à docilidade. Entrei, né, eu que não faço parte do manejo, né, que é muito fácil alguém que faz parte do manejo entrar, né, e os touros ficarem tranquilos, né, e eu, primeira vez que fui lá, fiquei no meio dos touros e olha, realmente são animais extremamente dóceis. Essa docilidade ela é de uma seleção que é bastante forte, porque um rebanho onde tem animais que são bastante ariscos, nós vamos ter problema lá no parto. Uma vaca que vamos dizer assim, é muito brava, ela pode perder o bezerro, pode até o bezerro ser rejeitado em função disso. Então isso é muito importante. Exatamente, é um pacote tecnológico que você está levando para a sua propriedade aí fechadinho, não é? Com todo esse amparato, com a tecnologia moderna, a pecuária moderna que o Brasil necessita, é isso que você vai levar nesse leilão de domingo. Bom, e a gente volta depois com mais informações durante a nossa programação. Por enquanto eu fico por aqui, Jorge Zaidan. Legal, obrigado Rosa, um abraço ao Edgar também. Depois do intervalo comercial, o fechamento de preços da pecuária de corte, bezerro e boi gordo. Até já. Leilão Touros Nelore, dia 18 de setembro às 13 horas. Os melhores animais superiores e elite da prova de ganho em peso coletiva da ACNMT, com avaliação genética triplamente provada. Informações 65-36240182. Transmissão Canal do Boi. Leiloeiras, Programa Leilões MT e MB Leilões. Realização Nelore Mato Grosso. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Vamos saber agora como ficaram os preços do bezerro e do boi gordo nesta quinta-feira, na retomada dos negócios na Bolsa. Uga.
Olha, Zaidão, o que nós tivemos hoje foi uma alta para a média dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo. O CPEA constatava isso e você verá isso já já. Agora, o destaque mesmo no levantamento do CPEA, Zaidan, é a alta para o preço do bezerro. A alta foi de 3,31%, recuperou toda aquela perda que nós tivemos no dia 6, na véspera do feriado, quando perdeu 3,25%. Então, uma grande oscilação na média apurada pelo CPEA para os preços do bezerro no Mato Grosso do Sul. Veja, o levantamento do CPEA aponta agora o retorno à faixa de R$ 1.300 por cabeça, R$ 1.307,69 por cabeça, uma alta de 3,31%. No mês de setembro, o que nós temos até agora é uma alta de 0,5%, considerando aí esse valor de R$ 1.307,69 por cabeça. Agora, os preços do boi gordo permanecem, segundo Safras e Mercado, perto da estabilidade. Sem grandes alterações, São Paulo estaria na faixa média de R$ 153, R$ 154 à arroba vista. No Mato Grosso do Sul, 139, mesmo valor em Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e também em Minas Gerais, 139 arroba. Em Goiás, a arroba fechou a 138. Agora, veja o CPEA, ele constatava uma alta na média dos negócios no interior de São Paulo. Boi gordo sobe de novo para R$ 148,74 a arroba, ou seja, uma recuperação de 0,40%. A curva mostra aí a tendência de retornar de novo o boi gordo à faixa de R$ 149 arroba, segundo o levantamento do CPEA. Uma alta de 0,40% entre os dias 6 e 8 de setembro, mas no mês praticamente estável, viu? Considerando aí os primeiros valores de negociação lá no início de setembro, dia 1º de setembro, veja, os valores são muito parecidos, um pouco acima, uma leve alta de 0,07%. Agora, aqui na BMF Bovespa, o que nós temos no mercado do boi gordo, né? Você acompanha agora comigo o fechamento dos negócios, porque boi gordo negociado aqui no vencimento de setembro estava na véspera do feriado na faixa de 150, continua ainda nessa faixa, mas ganhou, hein? Foi a R$ 150,59 arroba e agora avança mais um pouquinho. O último negócio, R$ 150,60 arroba. O boi negociado para outubro de R$ 152,43 na terça-feira, salta agora para R$ 153,74, teve alta de 0,86%, se bem que nos últimos negócios recua um pouco, cai para R$ 153,60 arroba. O boi negociado para novembro estava a R$ 155,28, subiu para R$ 156,61, ganhou também quase 0,90%. Agora, R$ 155,95, mesmo assim em alta, mas em baixa em relação ao ajuste da Bolsa. E não é diferente com o vencimento de dezembro, também estava a R$ 154,57, subiu, foi a R$ 155,85, tem um leve recuo agora nos últimos negócios, o que mostra aí preços firmes para o boi gordo, considerando que, embora o fechamento tenha tido uma alta e os últimos negócios, agora há pouco, tenham tido uma baixa, ainda são preços mais altos do que os preços praticados na última terça-feira, Zaidan. Assim fecharam os negócios no mercado futuro do boi gordo. Agora eu gostaria de destacar que amanhã nós vamos abordar detalhes sobre um programa Oeste em Desenvolvimento. É uma reivindicação que deve ser entregue amanhã ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, lá por produtores do Paraná, viu, Zaidan? Eles querem uma legislação mais atualizada para decidir, né, estabelecendo regras para o que fazer com animais mortos em propriedades rurais, né? A legislação é de 1934, é muito antiga. Há mudanças e preocupações mudanças que devem ser incluídas nessa nova legislação e preocupações quanto ao destino desses animais mortos, né? Isso preocupa a produtora lá do Paraná e há uma proposta de revisão dessa legislação. Amanhã nós teremos mais detalhes sobre isso. O documento será entregue oficialmente para um representante do Ministério da Agricultura lá na cidade de Cascavel, no Paraná. Agora 19h37, horário de Brasília. Eu encerro por aqui. Eu volto sinal para Campo Grande. É com você. Valeu, obrigado, Walter Puga, direto da Bolsa em São Paulo. Agora os destaques da nossa agenda de leilões com o Adriano Edival. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando o Pecuária BR. Nós temos um final de semana muito movimentado. Nós temos dois eventos que acontecem no estado de Mato Grosso, na região norte de Mato Grosso. Nós temos o trabalho da Fazenda Jarinã e também da Fazenda Calisbento, ambos transmitidos pelo Conexão BR, e quem estará realizando este evento é a Ricardo Nicolau Leilões.
Mas nós temos um domingo repleto de grandes oportunidades, tanto pelo Cana do Boi quanto pelo Agrocanal, pelo Novo também. São vários eventos que estarão acontecendo. Nós temos leilões acontecendo no decorrer deste final de semana. Por exemplo, nós temos a Fazenda Santa Cecília, que coloca à disposição do mercado, são machos bons mara. Nós temos também, neste final de semana, acontecendo no sábado, o leilão Prudenmucho. São touros que estarão sendo comercializados direto do Presidente Prudente. E nós temos também um evento que acontece em Nerópolis, no interior do estado de Goiás. E é para lá que nós vamos manter contato com o Gustavo D'Angelo, que já está a postos, né? Está com o professor Jorge Carlos também, que vai trazer informações e falar-nos que o Cenepol, para quem quer criar gado puro, esses animais que serão comercializados do Auge Cenepol, é muito importante. Mas para quem quer fazer o cruzamento, também é uma ferramenta muito interessante, né, Gustavo? Boa noite, seja bem-vindo. Se ele quer fazer alguma pergunta. Exatamente. Muito boa noite para você, Adriano Edival. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Boi. Olha só, tá tudo quase pronto, viu, aqui na Fazenda Córrego do Meio, em Nerópolis, Goiás, onde no domingo, então, será realizado o 7º leilão Auge Genética Cenepol. Eu começo falando aqui, eu estou acompanhado, como você disse, do professor, o zootecnista Jorge Carlos Dias de Souza, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também do Eduardo Alves, que é o titular aqui da Auge Genética Cenepol. Eu vou começar com o Eduardo, que ele tem algumas coisas para resolver ainda, né, Eduardo? Boa noite para você. Vamos reforçar um pouco como que está essa oferta desse 7º leilão Auge Genética Cenepol. Boa noite, Adriano. Boa noite, amigo pecuarista. Eu quero reforçar o convite para o amigo pecuarista da região ou de qualquer lugar do país para vir aqui domingo, nos prestigiar, acompanhar o leilão, ver os animais de perto. São 40 reprodutores, 50 jovens doadoras, 10 pacotes de embriões das melhores doadoras da propriedade, doadoras elites. É só o pecuarista entrar na Central Leilões e ver os vídeos que estão todos lá. Então, são animais de primeira, muito bem avaliados, muito bem apartados. E é isso, é qualidade do começo ao fim, certo? É qualidade do começo ao fim, vamos aproveitar e arrematar. É isso aí. Agora, professor, a gente acompanha algumas imagens aí de alguns lotes que serão ofertados. O Adriano citou o cruzamento. A gente sabe que o cruzamento é bastante importante, né? Mas por quê? Boa noite. Boa noite a todos, canal do Boi, boa noite, Adriano. Nós temos aí a oportunidade de proporcionar a nível nacional exemplares da raça Cenepol que possui grande potencial para serem inseridos em programas de cruzamento a nível nacional. São oriundos, tanto as fêmeas futuras doadoras como esses machos, de plantéis de relevante potencial genético. Foi assim que se formou o plantel da Auge Genética Cenepol. Então, nós vamos trabalhar, em particular, como foi feita a pergunta do Adriano, no cruzamento, visando reduzir, através do cruzamento, pelo uso da heterose, variáveis zootécnicas de importância fundamental no aumento da disponibilidade de carne a nível nacional. O cruzamento vai proporcionar a diminuição da idade de abate, o cruzamento vai proporcionar uma maior precocidade sexual dessas fêmeas oriundas do programa de cruzamento com vacas zebuínas, que tem uma importância muito grande, porque elas não só serão unidades de produção de carne, mas pelo seu alto valor zootécnico, pela sua competência a nível de habilidade leiteira e de precocidade sexual, essas fêmeas podem se constituir em unidade de produção de carne também, numa continuidade de cruzamento para a produção de F2. Ok, professor, entre os cruzamentos, entre os esquemas de cruzamentos utilizados aí em gado de corte, onde que o Cenepol poderia dar maior contribuição? O Cenepol, ele vem trabalhando, participando da formação do F2.
mantendo o sistema de produção em cima de vacas meio sangue Aberdeen Angus Zebu. Esse é o esquema que vem sendo utilizado a nível nacional. É lógico que ele tem grandes benefícios, mas eu entendo, como profissional da área de zootecnia, que esse esquema poderia ser invertido. Eu quero entender que o Senepol contribuiria muito mais a nível até de rentabilidade e diminuição do custo de produção se o Senepol passasse a ser a unidade básica do rebanho da fêmea F1. Entendeu? Então essa fêmea do Senepol, meio sangue, que iria produzir a F2. Por quê? Essa fêmea F1, ela tem inúmeras particularidades, essa fêmea F1 Senepol. Ela é mais rústica, ela é mais adaptada, ela tem maior resistência a endo e ectoparasito, ela é uma fêmea mais mansa, ela tem habilidade leiteira. Então você poderia exercer a mesma eficiência do sistema de produção de carne através do cruzamento, rodando o esquema, fazendo o Senepol ser o primeiro taurino no cruzamento com as raças zebuínas, para ser a unidade básica de produção do F2. Tá aí, olha só as explicações aí do professor Jorge. Professor, agora, eu queria que o senhor falasse qual seria a real contribuição do Senepol em nível de carcaça, produção de carcaça e carne. Eu acho que são duas. Inicialmente, a gente poderia fazer referência a duas. A primeira é que não se discute mais a habilidade, o potencial e a capacidade do Senepol de cobrir vacas a campo. Com certeza. Isso não se discute mais. Então, eu acho que esse é o grande ponto favorável do Senepol, como uma raça taurina, adaptada às nossas condições de clima tropical e capaz de produzir bezerros em monta natural. E o segundo seria exatamente a consequência dessa atividade de monta natural a campo do Senepol, que seria a produção de bezerros, de novilhos, de machos e fêmeas para o abate. Nós temos avaliado, são 5 abates técnicos que nós realizamos em parceria. O primeiro foi com o Itamar, né, o Senepol Ita, e os 4 outros com a Fazenda Auge Genética Senepol, aqui com o Eduardo. Então, todos esses abates técnicos demonstraram com clareza a superioridade da melhoria da carcaça e da carne com a introdução do sangue do Senepol num programa de cruzamento. É bom mencionar que a maciez é uma característica de ordem genética, e essa característica de ordem genética faz parte do patrimônio genético da raça Senepol para interferir na qualidade da carne. Outro aspecto também que seria importante é a melhora da estrutura corporal, o aumento do desenvolvimento da massa muscular, o aumento do desenvolvimento da porção comestível da carcaça, que é a quantidade de músculo, o aumento do rendimento da carcaça, que são variáveis que só tendem a favorecer, a aumentar a rentabilidade do produtor rural. Tá certo. Professor, o Adriano agora lá no estúdio quer fazer uma pergunta. Senhor, pois não, Adriano? Ô Gustavo, pergunta para o professor, já que só você me ouve, pergunta para o professor o seguinte: ele mencionava sobre cruzamento e falava das fêmeas F1, que é muito interessante. Nós temos fertilidade, essas fêmeas, a indústria frigorífica já paga preço de boi na carcaça, preço de macho. Agora pergunta para ele, as fêmeas F2, essa é uma dúvida frequente que a gente tem, quem quer investir no Senepol, o que a gente faz daí para frente com essas fêmeas? Professor, com as fêmeas F2, o que a gente faz aí daqui para frente? Olha só, Adriano, aí é uma decisão interna, pessoal, porque nós temos o hábito de fazer referência a um cruzamento entre 3 raças e chamá-lo de tricross. Na verdade, quando nós abatemos o F2,
ele não é um tricross, ele é um terminal. Porque o cruzamento contínuo alternado entre 3 raças, que é o tricross. No caso específico da informação que você me solicitou, se nós fôssemos optar para utilizar a fêmea F2, nós teríamos que voltar num macho da raça zebuína, que poderia ser o Tabapuã, que poderia ser o Cindy, que poderia ser o Guzerá, que poderia ser o Nelore. E aí nós estaríamos fazendo um terminal, um tricross, quer dizer, cruzamento contínuo, alternado entre 3 raças. Aonde a partida entre a 5ª e a 7ª geração, nós teríamos o maior índice de heterose. Mas normalmente no nosso sistema, nas nossas fazendas de produção de carne, nós temos por hábito, na maioria dos casos, fazer o abate de todos os F2, tanto macho quanto fêmea. Mas essas fêmeas também têm futuro, elas podem se constituir novamente em unidade de produção, elas podem ser excelentes receptoras, elas podem ser excelente unidade de produção de carne. Então nós temos muitas opções no contexto moderno da produção de carne, da zootecnia do 3º milênio. Aí acho que está respondido sua pergunta, sua dúvida, né, Adriano? Agora, professor, a nível de produção de carne do nosso rebanho comercial, onde que o Senepol poderia influenciar diretamente, positivamente? Eu, de certa forma, já respondi essa pergunta quando disse que ele vai melhorar na qualidade, nas variáveis quantitativas e qualitativas da carcaça. Quer dizer, eu vou ter maior volume de peso nas carcaças, eu vou ter carcaças com um nível de maciez da carne superior, maciez, sabor, suculência, todas essas variáveis foram estudadas a nível da universidade, que esses abates técnicos, eles foram promovidos com a iniciativa de propriedades, como já fiz referência, e também da Associação de Criadores da Raça Senepol e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quer dizer, essas informações elas já estão claras. A contribuição da raça na produção de carcaças de carne e carne de qualidade envolvendo a raça Senepol já não se discute. Eu vou só dar uma referência. Toda carne é considerada macia quando ela tem menos de 4,5 quilogramas força, quer dizer, é a resistência que a máquina oferece, que a fibra muscular oferece no momento do corte. Abaixo de 4,5 ela é considerada macia. A média dos abates que eu fiz é 2,5, olha só, muito abaixo. Então a carne não é macia, ela é muito macia. Tá ok, professor. Então, reforçando aí, neste domingo, dia 11 de setembro, a partir das 14 horas, horário de Brasília, aí o 7º leilão Auge Genética Senepol, em oferta 40 reprodutores, 50 doadoras jovens, 10 pacotes de embriões e além de 2 bezerros e 2 bezerras do touro Boni. Obrigado, professor, pela sua participação. Eu volto com você, Adriano Dival. Valeu, Gustavo Danjo, grande abraço a você, ao professor Jorge Carlos também, a toda a equipe do Senepol Auge, né, ao Eduardo, que fazem um trabalho bastante interessante e realizam vários eventos no decorrer do ano, e aonde, inclusive, a doutora Patrícia Pimenta fez uma pesquisa recentemente sobre temperatura corporal do Senepol e... engraçado que naquele dia que ela estava fazendo uma pesquisa a campo, ela mesma me declarou isso, foi um dos dias mais quentes no estado de Goiás, principalmente em Nerópolis, né? E o Senepol se comportava muito bem, os animais não estavam batendo, a torama estava pastando, os touros estavam pastando, então realmente temperatura entre coxa, temperatura retal também, que mede essa temperatura mensurada no Senepol, e essa pesquisa foi realizada, inclusive, índice de um mestrado e doutorado dela também, da doutora Patrícia Pimenta, da Universidade Federal de Goiás, e colheu bons frutos lá nesta propriedade que fica em Nerópolis, só demonstrando a rusticidade e a resistência ao calor do Senepol. Zaidan, com você. Legal. E só para lembrar, esse leilão do Auge Senepol será domingo, 2 da tarde, com transmissão nossa aqui do Canal do Boi. Agora, Thaís Ibaroni traz as informações do tempo para a região sudeste do país. Olha, tem chovido muito pouco em algumas áreas do norte de Minas e do Espírito Santo. Nos últimos meses, como tem chovido muito pouco nessa área, como as temperaturas estão bem altas, o solo e, consequentemente, as pastagens continuam muito secas. Até voltou a chover em algumas áreas da região sudeste nos últimos dias, mas a chuva ainda fica mais concentrada entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e em todo o centro-sul de Minas Gerais.
Mas até mesmo nessas áreas, a chuva vai diminuir nessas próximas semanas. Esses próximos 5 dias, vai chover muito pouco em algumas áreas do sul e leste de Minas e também do extremo sul do Espírito Santo. Mas é uma chuva muito fraca, isolada, que não deve recuperar os níveis de umidade do solo. No segundo período, a situação não muda muito. Em toda essa área vai continuar chovendo pouco. Ainda chove em algumas áreas do leste de São Paulo e sul de Minas, mas mais uma vez é uma chuva de baixos acumulados. Ao longo desses próximos 10 dias, além de pouca chuva sobre a região sudeste, teremos uma elevação das temperaturas, principalmente lá no interior, onde os níveis de umidade do solo devem voltar a cair. Obrigado, Thaís. No mercado do boi gordo, uma quinta-feira lenta de negócios. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Confira. Segundo a análise, as negociações no mercado do boi gordo em São Paulo ocorrem em ritmo lento nesta quinta-feira pós-feriado. Nas praças paulistas, a arroba do macho terminado está cotado em R$ 150 à vista. Ainda existem indústrias com ofertas de compra abaixo da referência, mas os pecuaristas têm resistido aos preços ofertados. Este fator, aliado à disponibilidade de animais prontos para o abate, que continua restrita, tem colaborado para manter os estoques mais enxutos. No mercado atacadista, os estoques menores, juntamente com a ligeira melhora na demanda por carne bovina, contribuíram para novas valorizações, tanto no atacado quanto no varejo. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,96 o quilo. Os frigoríficos tiveram nova recuperação de suas margens de comercialização. A margem está em 19,5%, 5,2 pontos percentuais melhor que nos últimos 7 dias. Vamos à cotação de preços. Nós temos duas fontes de informação, como você já sabe. A Scott Consultoria, cuja análise você acabou de acompanhar, apura os preços para uma boiada comum. E a Rural Business, que apura os preços para uma boiada que tem um acabamento melhor, que tem na fazenda uma logística melhor com a indústria. Vamos começar com os preços da Rural Business, que apontou baixa em várias praças hoje. E apenas uma alta no estado do Pará, nós vamos chegar lá. São Paulo estável, 156. Minas Gerais, queda de R$ 1,00 para R$ 145. Rio de Janeiro, preço estável, 148. Vamos ver agora os preços da Scott Consultoria. Ambas as cotações são à vista. São Paulo estável, nós já vimos na análise que o preço está na casa de R$ 150. No Triângulo Mineiro, alta de R$ 1,00, segundo a Scott, para R$ 139. Na capital mineira, pode colocar para a gente o preço da capital mineira, R$ 144, segundo a Scott. No norte e no sul de Minas, sem alterações. Em Belo Horizonte foi alta de R$ 1,00 por arroba. No Rio de Janeiro também teve alta hoje, segundo a Scott, de R$ 1,00 a 145. Vamos ver agora os preços da região sul, começando pelo Paraná, preço Rural Business, que apontou queda na Praça Paranaense, queda de R$ 2,00 para 151. Santa Catarina se manteve com 153 por arroba. No Rio Grande do Sul, o quilo vivo teve 10 centavos de queda, passando a cotação a R$ 5,16. Agora, os preços da Scott no noroeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina, preços iguais aos da última terça-feira. Vamos ver o preço na Praça Gaúcha, sem alterações, segundo a Scott, R$ 4,65 o quilo no oeste e em Pelotas, R$ 5,00. Vamos ver agora no centro-oeste, começando com os preços da Rural Business para Goiás. Preço estável, R$ 141. Mato Grosso do Sul, R$ 145. No Mato Grosso, na outra praça do centro-oeste, uma queda de R$ 3,00, segundo a Rural Business, para R$ 137. Preços Scott agora, começando com a capital goiana e sul do estado de Goiás, que tem a mesma cotação, sem alterações, na comparação com a terça-feira, R$ 136. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, mantiveram os R$ 141 por arroba. Três Lagoas também se manteve estável com R$ 140 por arroba. Nas praças pesquisadas do Mato Grosso, a Scott apurou estabilidade,
sem nenhuma alteração de preços nas 4 praças pesquisadas na comparação com a última terça-feira. Preços agora do norte e do nordeste, começando pela Bahia, preço Rural Business em queda também, na Praça Baiana, queda de R$ 2,00 para 151. No Maranhão, queda de R$ 1,00 para 128. Vamos ver o Tocantins agora, que está estável, segundo... Aliás, o Pará, primeiro, o Pará teve alta, segundo a Rural Business. É a única alta apurada pela Rural Business. Essa alta foi de R$ 3,00 por arroba para R$ 134,00. E no Tocantins, R$ 135,00. Falta ainda Rondônia, preço Rural Business, queda de R$ 1,00 para R$ 128,00 por arroba, na comparação com a última terça-feira. Preços Scott para as duas regiões. Na Bahia, tudo igual, 148 no oeste e 143 no sul. No Maranhão, 124, também sem mudanças. Em Redenção e Marabá, também Paragominas, as 3 praças do Pará mantiveram os preços da última terça-feira. No sul do Tocantins e também no norte tocantinense, preços iguais. E no sudeste de Rondônia, sem mudanças, cotação R$ 126,00 por arroba. O Pecuária BR termina aqui. Na sequência, o Adriano Edival volta com Na Batida do Martelo e os destaques da nossa agenda de leilões. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.